Olá, eu me chamo Vanessa Maíra de Albuquerque Arruda, eu sou graduanda do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico do Agreste, e vou apresentar o nosso trabalho intitulado O papel da afetividade no processo de alfabetização e letramento de crianças do primeiro ano do ensino fundamental. As autoras da pesquisa são eu, Vanessa, juntamente com Rayane Barreto, Yasmin Silva, também graduandas do curso de Pedagogia, a mestranda Ana Carolina de Souza e a doutora Maria Joselma do Nascimento Franco. O nosso roteiro de apresentação é composto pela introdução, com os nossos objetos de estudo, o problema de pesquisa, o nosso pressuposto e o objetivo, o referencial teórico, o nosso caminho metodológico, que é a base dessa pesquisa, as nossas análise e discussão de dados e as considerações finais. Aqui na introdução, nós temos como objetos de estudo a afetividade e o processo de alfabetização e letramento. E o nosso problema de pesquisa é: qual é o papel da afetividade no processo de alfabetização e letramento de crianças do primeiro ano do ensino fundamental? E o nosso pressuposto é de que a afetividade pode contribuir proporcionando um espaço em que as crianças possam desenvolver todos os aspectos, não só o cognitivo, mas também os aspectos emocionais, sociais e afetivos. E o nosso objetivo é analisar como a afetividade pode contribuir no processo de alfabetização e letramento de crianças do primeiro ano do ensino fundamental. Dando continuidade à fala de Vanessa, nós trazemos como pauta a afetividade no processo de alfabetização e letramento, que são conceitos fundamentais no processo educacional, pois estão diretamente relacionados ao desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita, bem como a compreensão e a produção dos textos, a capacidade ali de compreender e de produzir textos. Esses termos eles são frequentemente discutidos em conjunto, mas eles possuem significados distintos que se completam no processo de formação do indivíduo como leitor e escritor competente, segundo a afirma Soares em 2020. Nós, assim, conceituando a afetividade, nós seguimos a perspectiva de Vallon, onde refere-se à capacidade e à disposição do ser humano de ser afetado pelo mundo externo e interno, por meio de sensações ligadas a tonalidades agradáveis ou desagradáveis. A teoria ela apresenta três momentos marcantes e sucessivos na evolução da afetividade: a emoção, o sentimento e a paixão. Os três resultam de fatores orgânicos e sociais que correspondem a configurações diferentes e resultantes de sua integração. Nas emoções, há o predomínio da ativação fisiológica, no sentimento, da ativação representacional e na paixão, a ativação do autocontrole. Nesse sentido, pressupõe-se que a afetividade está presente em todas as nossas relações, né? E por isso é de suma importância a análise e a compreensão dessa temática. Dessa forma, a afetividade torna-se um elemento fundamental para o processo de aprendizagem, em especial na infância, pois é o afeto que proporciona um espaço dialógico ali, enquanto nós ainda somos crianças. Assim, a afetividade contribui nesse estabelecimento de boas relações e não pode ser desassociada do ambiente de sala de aula. Nossa pesquisa ela é uma pesquisa de abordagem qualitativa, também chamada de naturalística, né, pois é um tipo de pesquisa característica das ciências humanas e também das ciências sociais, que tem um foco em estudar o fenômeno que acontece no ambiente natural, como explica Marli André em 2012, né, que divide a realidade em unidades passíveis de mensuração, estudando-as isoladamente e defendendo uma visão holística dos fenômenos, isto é, que leve em conta todos os componentes de uma situação em suas interações e influências recíprocas. É uma abordagem de pesquisa que tem suas raízes teóricas na fenomenologia, que, como todos nós sabemos, compreende uma série de matrizes. Nós utilizamos, enquanto procedimento de produção de dados, a observação participante por compreendermos que a importância do pesquisador de observar ali os fenômenos de interação dos participantes da pesquisa. Para nossa observação participante, nós utilizamos um roteiro de 3 tópicos, onde primeiro a gente observou as relações sociais entre o professor e o aluno, identificamos as expressões da afetividade no processo de alfabetização e letramento, e também observamos se há uma prática metodológica do professor nas atividades que estimulem esse desenvolvimento emocional da criança. Para o nosso registro de observações, nós utilizamos o diário de campo, pois se compreende a importância do mesmo, né, para a pesquisa etnográfica, por se tratar de uma forma de registrar observações,
o que nos possibilita analisar e interpretar os dados obtidos, segundo Ludick em 1986. A gente realizou também a aplicação de um questionário destinado às crianças, mas o professor também foi um dos participantes da pesquisa, juntamente com as crianças da sala. O questionário referente a essa pesquisa, né, ele foi aplicado na sala de aula de um primeiro ano do ensino fundamental, com 4 estudantes, de uma escola municipal que está localizada no município de Caruaru, no agreste do estado de Pernambuco. Destacamos ainda que a cultura institucional da escola é bastante acolhedora com as crianças, com os funcionários e os professores e com a coordenação, mostrando-se ali um lugar de horizontalidade, respeito mútuo e igualdade, e não só um espaço assim, e mostrando que não é um espaço, né, de disputa sem. Dando continuidade à fala de Rayane, verificamos também algumas contribuições da afetividade no processo de alfabetização e letramento, por parte das respostas das crianças em nosso questionário, referente à seguinte questão: o que você acha sobre ler e escrever? Fácil, difícil e por quê? Em suas falas, uma das crianças deu a seguinte resposta: eu acho difícil, tia, porque eu não consigo entender bem, mas aí vem o tio na minha banca e me ensina juntando as letras, e eu consigo. Na minha casa, ninguém me ensina porque minha mãe não tem paciência. Através dessa fala, a participante tem um perfil bem afetivo. Nos mostra a sua maior dificuldade no processo de alfabetização e letramento. Pode ser solucionada com um olhar mais afetuoso e individualizado do professor, visto que a afetividade está presente no cotidiano escolar, contribuindo e mobilizando o processo de aprendizagem das crianças. Observamos também que o docente é afetuoso e expressa esse afeto em atitudes e palavras afirmativas de incentivo. As crianças correspondem expressando as suas emoções de alegria e entusiasmo, como podemos observar na fala da participante Gabriela, quando em nosso questionário fazemos a seguinte indagação: O que você acha que um professor precisa fazer para ser um bom professor? Ela nos responde com as seguintes palavras: tia, o tio precisa brincar também, né? Né, tia? Fazer tarefa, elogiar a gente, ser carinhoso. Identificamos na fala acima elementos de uma prática pedagógica bastante afetuosa. Notamos também que elementos afetivos e que coincidem na fala de outras crianças ao fazermos a mesma indagação. O que você acha que um professor precisa fazer para ser um bom professor? A participante Antonella nos responde: ele tem que nos contar histórias, ser carinhoso e dar parabéns quando eu tirar um 10 na tarefa. Infere-se a partir das respostas das crianças que a afetividade representa um aspecto de suma importância no processo de aprendizagem, pois tem como base o respeito mútuo, o diálogo e o carinho recíproco, sendo estes elementos marcadores da cultura institucional da escola, proporcionando às crianças um espaço de valorização da singularidade, tendo em vista o ambiente de cordialidade e afeto. Portanto, conclui-se que é imprescindível que a relação afetiva em sala de aula seja enfatizada por professores, pois, a partir de uma prática pedagógica afetuosa, são desenvolvidos aspectos emocionais e sociais da criança. Porém, além disso, é uma forma de potencializar a aprendizagem, de modo que esse vínculo seja um incentivo para as crianças. Percebemos uma relação entre os aspectos afetivos, a alfabetização e letramento. Esses processos implicam em uma série de fatores mobilizadores para as crianças que demonstram dificuldades a serem superadas, bem como a falta de auxílio em casa e as diferentes hipóteses de aquisição da leitura e da escrita em uma mesma sala. Além desses processos desafiadores para crianças de primeiro ano do ensino fundamental, pois é um ano de chegada ao ensino fundamental que marca a saída da educação infantil. Nesse sentido, o investimento dos aspectos afetivos favorece as relações interpessoais e, portanto, o acesso ao conhecimento. Dessa forma, compreende-se que, através de um vínculo afetivo, o processo de alfabetização e letramento torna-se uma influência positiva, visto que mobiliza a aprendizagem e o interesse das crianças pela leitura e escrita.